gente tem hoje de conhecimento é que o intestino ele tem um papel muito maior na geração de bem-estar e de equilíbrio em todo o organismo do que a gente sabia há alguns anos atrás, né? A gente sabe que a gente tem mais bactérias no nosso intestino grosso do que células em todo o nosso organismo, né? Então tem 50 trilhões de bactérias. Todas essas bactérias são fundamentais, é o que a gente chama de flora intestinal, para a geração de uma série, né, de absorções de nutrientes e de formação de compostos e proteínas e neurotransmissores para todo o nosso organismo. O maior risco hoje para a saúde das pessoas, quando a gente fala ao longo do tempo, é um mecanismo em que essa flora intestinal, esse tubo digestivo não está equilibrado, que a gente chama de disbiose intestinal. As maiores causas de disbiose hoje, elas estão relacionadas ao abuso de medicações, em parte central a questão do uso de antibióticos de forma não racional, também o uso de medicações para diminuir a acidez estomacal, também vai afetar a flora intestinal, e o uso de corticoides, que são medicações imunossupressoras, também afetam enormemente a flora intestinal. Isso leva ao que a gente chama de disbiose. A disbiose é um mecanismo em que o intestino ele perde essa função de barreira imunológica, de seleção do que é bom e do que não presta. E muitos detritos e toxinas são absorvidos sem precisar, né? Isso ao longo do tempo vai gerar uma série de sintomas que têm relação com o nosso sistema neurovegetativo, também chamado de sistema neuroimunoendócrino. Então, o que a gente vai ter? Todos os processos inflamatórios do organismo, doenças articulares, doenças funcionais, enxaqueca, gastrite, dores no corpo, uma infinidade de sintomas e doenças, eles podem ter relação com a disbiose intestinal. Por isso, para qualquer tratamento de saúde, se você quer realmente ter mais equilíbrio, mais harmonia com o seu corpo, o tratamento do tubo digestivo e a diminuição desses mecanismos de disbiose, eles devem estar no centro dos tratamentos. Então, quando você vai se tratar e o médico ele não te orientou como lidar com essa questão, o tratamento vai ser incompleto. Por isso, a necessidade de a gente refletir como evitar essa disbiose, né? Então, isso é uma questão importante. E como a gente manter a saúde, né, a integridade do nosso tubo digestivo muito forte. Uma forma de você avaliar a saúde do seu intestino é perceber qual é a frequência que você vai no banheiro todos os dias, né? Às vezes as pessoas falam, eu não vou todos os dias, eu fico 7 dias sem ir no banheiro, às vezes 10 dias, e as pessoas vão se acostumando com esse padrão, mas isso gera muita disbiose no seu intestino. Então a sua saúde vai ser muito prejudicada ao longo do tempo. Da mesma forma, tem pessoas que falam, meu intestino funciona muito bem, eu vou umas 3, 4 vezes no banheiro. Isso também tem relação com disbiose, porque uma pessoa que vai muitas vezes ao mesmo dia no banheiro, ela vai ter dificuldade de absorção de nutrientes importantes. A pessoa que fica muito tempo sem ir ao banheiro, ela vai ter o problema de estar absorvendo uma série de toxinas e desintegrando toda a flora intestinal, né, do tubo digestivo. Por toda essa importância, né, do tubo digestivo, muitos neurofisiologistas cunharam a expressão segundo cérebro, né? Então isso cada vez mais a gente ouve, de que o intestino é tão importante, tão fundamental para a saúde de alguém, que a gente chama isso de segundo cérebro humano. Por isso, hoje a gente sabe que boa parte da nossa serotonina, aquele hormônio, aquele neurotransmissor ligado à felicidade, aos estados de relaxamento, de contentamento interior, grande parte dessa serotonina é produzida no tubo digestivo. Alguns estudos mostram que cerca de 90% da serotonina é produzida no tubo digestivo. Imagina uma pessoa deprimida, se ela não está também olhando para a saúde do intestino dela, o quanto o tratamento dela com antidepressivos vai ficar prejudicado, né? Os antidepressivos eles não agem na formação dessa serotonina, e sim apenas na manutenção dessa serotonina entre os neurônios, nas sinapses que a gente chama. Então o antidepressivo age lá no sistema nervoso central. Mas a produção de serotonina pelo tubo digestivo
ela é fundamental. Se um tratamento para depressão ou para qualquer outra doença ele não levar em conta essa questão, vai ser incompleto. O principal, o fundamental que a gente jamais deve esquecer, a gente deve cuidar com a qualidade dos alimentos que a gente ingere. Os alimentos muito industrializados, muito polidos, que não são integrais, eles têm baixo teor nutricional. Eles não têm proteínas, têm poucas qualidades de proteínas. Então isso vai afetar também a nutrição do nosso organismo ao longo do tempo. Uma orientação básica é a gente comer comida mais fresca. Comida industrializada, que está em pote, que está em lata, que está em vidro, é uma comida muito desvitalizada. Além disso, muito aditivada quimicamente, com corantes, com moléculas que são estranhas ao organismo. Isso também gera desbiose intestinal ao longo do tempo. Então a busca por uma alimentação mais natural, sem tanto aditivo químico, né? E também mais integral, que tenha mais fibras, mais proteínas e a orgânica, fundamentalmente, porque infelizmente no Brasil a gente toma muito agrotóxico. A gente tem alguns levantamentos que mostram que cada brasileiro ao longo de um ano toma em torno de 6 litros de agrotóxico através das frutas, verduras e todos os produtos que vêm do campo. É claro que os aspectos emocionais também vão ter influência em relação à nossa absorção de nutrientes no intestino. Então processos emocionais muito crônicos, muito intensos, que carregam raiva, que carregam ciúme, que carregam inveja também vão afetar. Apesar de não ter evidências disso, a gente sabe que isso compromete completamente toda a nossa nutrição do corpo. Então eu gostaria de deixar esse recado, pensa um pouco como está a saúde do seu intestino e procurem profissionais que trabalhem com esse conceito de saúde mais integral. Qualquer sintoma que você tenha no seu organismo, não importa a doença que você tenha, olhe para a saúde do seu tubo digestivo.